El objetivo de este video es exponer un tema desde otra perspectiva. No busca convencer a nadie. Cada quien es libre de elegir en qué creer. Arquitetos, engenheiros e topógrafos nem sequer levam em conta a curvatura terrestre em seus projetos. Os canais e as vias férreas sempre se desenham e se constroem de maneira horizontal e quase sempre ao longo de milhares de quilômetros sem nenhuma margem para a curvatura. Desde muito tempo, quando se constrói algo ao longo de muitos quilômetros, sempre se trata do mesmo nível de ponta a ponta e não dão a mínima importância para uma curvatura. Vários agrimensores em diferentes partes do mundo analisaram o assunto e coincidiram que não levam em conta as medições teóricas, não há nenhuma ilustração prática. Todas as locomotivas desde o século XIX estão desenhadas para funcionar no que se pode considerar verdadeiros níveis ou planos. Obviamente levam em conta a orografia, inclinações e pendentes parciais em diferentes partes, mas sempre estão bem definidas com precisão e precisam atravessar com cuidado, mas não a uma curvatura. A curvatura que era para ter de acordo com o modelo esférico seria, por exemplo, de 2 metros por uma distância de 5 km, 7,84 por uma distância de 10 km e assim aumentando progressivamente a caída, isso segundo a trigonometria esférica com as informações oficiais. Levando em conta que de uma estação a outra dentro dos países europeus, podemos afirmar que todas as plataformas estão no mesmo nível relativo. Por exemplo, em distância de dezenas de quilômetros, se a curvatura como predita de acordo com o modelo oficial fosse realmente representada, as estações centrais de trem que estão entre uma cidade e outra, uma delas ficaria até 5 km mais acima que a outra e uma linha traçada desde os dois extremos. As vias de trem não poderiam ter dezenas ou centenas de quilômetros com um nível relativamente igual. Teriam que estar adaptadas à caída da curvatura, segundo o modelo esférico geoide, isso de acordo com os cálculos e números oficiais. Mas há quem pensa que em construção de rodovias ou vias férreas, eles levam em conta a curvatura quando escutam falar do tracejado de curvas ou fator de curvatura. Mas o tracejado de curvas em topografia se aplica em construção de vias para conectar duas linhas de diferentes direções. São as curvas verticais e horizontais dentro da rodovia. Ou o fator de curvatura, que é a relação entre a distância real percorrida pela rodovia e a linha reta entre dois pontos. Não tem nada a ver com a curvatura terrestre. Ter curvas horizontais a nível é muito perigoso, e se tivesse a caída de curvatura de acordo com o modelo esférico, as curvas verticais seriam 1000 vezes piores, e com um trem construído como já conhecemos, seria muito complicado levar em conta. Existem engenheiros que aproveitam a oportunidade de analisar e refletir com a mente aberta. Se deram conta de que todos os seus anos de experiência em construção de vias férreas, autopistas ou canais nem sequer previram ou levaram em conta a curvatura. O canal de Suez, que conecta o mar Mediterrâneo com o Golfo de Suez no Mar Vermelho, é uma prova clara da não convexidade da terra e da água. O canal tem 193 km de comprimento e não tem esclusas, porque a água é uma continuação ininterrupta do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Quando construíram, eles não levaram em conta a curvatura da terra, escavaram sobre uma linha de referência horizontal a 8 metros abaixo do nível do mar, passando por vários lagos de um mar a outro com a linha de referência, e a superfície da água correndo perfeitamente paralela sobre 174 km que media em um princípio. Se tivesse curvatura ou convexidade, as águas do centro do canal estariam algumas centenas de metros mais altos do que os respectivos mares de cada lado. O Grande Canal da China, conhecido também como o Grande Canal Beijing-Hanzhou, aquele que possui 1.776 km de comprimento e foi construído sem levar em conta a nenhuma suposta curvatura. Tampouco levar em conta o Canal do Mar do Norte, na Holanda, com 25 km de longitude.
ou o Canal Marítimo de Manchester, na Inglaterra, com 58 quilômetros. Nem mesmo o Canal do Panamá, com 84 quilômetros de comprimento. Se a Terra fosse o que nos ensinaram, deveriam levar em conta sim ou sim a curvatura da esfera geóide no momento da construção desses canais, mas a água está a nível, o que nos demonstra que isso tampouco coincide com o modelo oficial. Em todo projeto de engenharia civil se considera o mundo plano. Apenas se leva em conta a orografia ou relevo terrestre, ou seja, para os projetos de construção, sem se importar com a distância, a curvatura terrestre é deixada de lado como já esperávamos. Mas alguns justificam que supostamente não há dimensões tão grandes para considerar a curvatura e assim não dão importância. Como já mencionei antes, em distância de centenas de quilômetros, é claro que deveria haver uma caída. Não pode ter superfícies planas tão grandes em uma superfície esférica ou geóide, segundo a teoria, os dados oficiais e a trigonometria esférica, que é como se deve calcular. Procure pela calculadora de curvatura para que você mesmo coloque as informações e veja o quanto de curvatura deveria ter, dependendo da altitude do observador e a distância do objetivo. No entanto, a medição da curva da Terra é apenas hipotética, porque se a Terra fosse como nos ensinaram com um diâmetro de 12.742 km, esta fórmula seria descrita realmente o que vemos na vida real, mas isso não é o que vemos. O curioso é que, de maneira contraditória, dizem que a curvatura não dá para ver nem observar com os olhos, porque a Terra é muito grande, mas ao mesmo tempo, continuam usando o exemplo do barco que se afunda a uns quantos quilômetros de distância, porque ficou oculto na suposta curvatura diante dos olhos. Ao projetar vias férreas em uma esfera, a linha referência seria o arco de um círculo correspondente à altitude do lugar. Em vários lugares do mundo tem linhas férreas muito longas de milhares de quilômetros, onde a curvatura seria proporcionalmente grande, se estendendo a muitos quilômetros de altura. Mas na realidade, os engenheiros não levaram em conta nem um centímetro da curvatura durante todo o curso da construção dessas grandes linhas de trem. Toda ferrovia se considera a linha nivelada, com exceção dos planos inclinados. Isso seria impossível se fosse um mundo como eles nos ensinaram. Em muitos lugares do mundo, existem vias férreas e estradas de centenas de quilômetros de comprimento, sem curvatura nem pendente. Isso é uma grande prova do que eles nos dizem, que não há convexidade e não coincide com a teoria oficial. O tramo reto mais extenso de linha ferroviária do mundo se encontra na linha férrea Trans-Australiana. Essa linha férrea que conecta a costa leste com a costa oeste do país tem 3.960 quilômetros. Nessa rota se encontra o maior trajeto de linhas férreas retas do mundo, com 478 quilômetros entre as localidades de Oldea e Nurina, na planície de Narrabur, que ecoe o trem Indian Pacific. O terreno tem muito pouco relevo e não precisou de muita escavação. A via férrea deve ser uniforme e nivelada, e é claro que não tem curva. Neste trajeto reto deveria haver aproximadamente 17 km de caída de curvatura. Uma longitude bastante grande que somente observando com os olhos já é uma evidência onde, novamente, não coincide com o modelo oficial. No México, atualmente estão construindo um projeto grande ferroviário, o Tren Maya, que conectará os 5 estados que formam parte da Península de Yucatán por aproximadamente 1.554 km de vias. A geografia da Península de Yucatán é em grande parte plana em milhares de quilômetros quadrados. Assim como se vê nesta maquete que se encontra no Museu Nacional de Antropologia e História na Cidade de México, como estão na realidade em plano, com seus respectivos relevos rodeada de água dos mares, sempre a nível.
O trajeto que o trem fará são 7 trajetos com centenas de quilômetros em cada um. Nestas imagens da construção se observa a linha do trem e seus trilhos totalmente retos, e assim como podem ver em imagens aéreas da península de Yucatán, filmadas através de aviões e drones, onde se observa um mar de selva a perder de vista até o horizonte. Teria que ver as informações técnicas deste projeto ou consultar com os engenheiros das empresas construtoras para ver se levaram em conta ou não a curvatura na prática e quanto de caída deve haver nos diferentes trajetos em toda a rota que se constituiu este projeto ferroviário. O ponto deste assunto não é ver se os trens ou vias passam através de distintos terrenos através de orografia, mas que deveria ser levado em conta a curvatura em projetos de centenas ou milhares de quilômetros de distância, de acordo com o modelo esférico. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da tradução que eu pude fazer. Claro, não é uma tradução profissional, é uma tradução amadora, mas que é de extrema relevância aqui para todos nós aprendermos. Então, se você gostou do vídeo, segue a gente nas redes sociais, Telegram, YouTube, para mais conteúdo como este.